começar, eu posto para todo mundo. Então, vamos pedir em oração que a nossa fé é como um tesouro que precisamos cultivar e levar. Cultivar é levar ele a todos. Por isso, pedimos ao Senhor orando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Primeira leitura, quem faz aí? Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alguém quer fazer a Segunda leitura? Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aquele que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito, numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou fazer o Evangelho, tá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos.
Os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendem-se tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a Deus. E aí, criança? E aí, criança? Quem tem primeiro na primeira leitura? Quer dizer, a fidelidade de Salomão, né, que é filho de Davi, é lógico, ele pede sabedoria e justiça na condução do povo e aqui agrada ao Senhor, certo? Esse pedido, ele está pedindo sabedoria, está pedindo justiça, tudo que vai de encontro ao que o reino de Deus pede, né? É o que eu entendi. Ele é acolhido, mesmo sem ter assim, experiência, Deus dá o dom àquele que busca o reino, certo? Busca a palavra. Pode falar, Matheus. É porque aqui a minha internet tá muito ruim mesmo, tá travando demais. Eu peço até desculpas aí. Não, tá É tranquilo. isso. Só ter com a gente é um prazer. Pode ficar. Fica de boa aí. Prazer é tudo meu. Mas ninguém... Mas mesmo ele sendo inexperiente, ele teve sabedoria para pedir, né? Ele sabia realmente o que ele queria fazer. Zacarias, só que no contexto geral, no fim ele pisa na bola, né? Ele casa com a egípcia lá. É isso que eu ia falar agora. Eu vou pegar o texto, mas olhar para o contexto. Isso. Primeiro, a gente consegue perceber aqui que é uma epopeia. Tá? É uma oração, mas é uma epopeia. O que ele coloca aqui é reproduzir as promessas de Deus para Abraão. Como é que eu posso gerir ou cuidar desse teu povo que é inumerável? Né? Um povo tão numeroso. Isso já é uma ponta de epopeia. Um povo que ninguém pode contar ou calcular. Depois ele fala da questão da sabedoria. Esse texto, a princípio, ele é mais escrito para valorizar o rei ou a relação do rei do que propriamente o agrado de Deus. Agora, por que isso? A gente já conversou muito aqui sobre a questão social judaica. Os judeus, eles têm aquela visão patriarcal do filho mais velho. Então, quem que é o líder da família? Quem que é o líder do clã? O filho mais velho. Né? Só que Salomão não era o filho mais velho de Davi. E Davi não era o filho mais velho de Jessé. Então, você tem dois aqui, um paradigma duplo, né? Onde aqueles que não são o mais velho estão assumindo o cargo mais alto. Você tem uma mudança de paradigma, você tem uma mudança de visão onde a sociedade, que valoriza o mais velho, que valoriza o homem, de repente se torna, ela abarca ou absorve aquele que não seria o seu padrão ideal. Então, aí você vai ter o quê? Você vai ter o uso da ferramenta da epopeia exatamente para fazer com que tudo se eleve ao Senhor. Conseguem? E também, Zacarias, esse povo tão numeroso, incontável, ele não existia ainda, né? Ele não era o que seria no futuro. Então, por isso que eu falei, é a epopeia. Você é uma epopeia. Então, você tem uma valorização, um engrandecimento da situação
para valorizar o próprio reinado de Salomão. Percebe? Então, Salomão se coloca como um rei poderoso, como um rei sábio, mas é que o senhor já comentou, é um rei sábio, mas é um rei que virou as costas para o próprio Javé. É um rei que acabou levando, por discussões internas, o rompimento do reino em dois. Então, ele não foi um rei que uniu, diferente do pai dele, que unificou as 12 tribos. Salomão divide o reino, porque quando ele morre, você não tem mais um rei, você passa a ter dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, é Judá e Israel. Tá? Um comandado pelo general de Salomão, Jeroboão, e o outro pelo filho de Salomão, Jeboão. Então, você passa a ter uma divisão que acaba facilitando, inclusive, a Síria a tomar Israel, a Síria, desculpa, a Babilônia a tomar Israel, né? A tomar e dar origem a toda a questão do êxodo, a toda a questão da fuga do povo do povo de Israel. Tá? Então, embora seja um texto bonito, tal, mas é uma epopeia. Então, tomar esse cuidado. Lembrando que, embora o primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo Macabeus, sejam chamados livros históricos, eles são históricos, mas no sentido de olhar a história a partir da fé. E não livros históricos como os nossos livros históricos de hoje, que relatam a história. E mesmo nos nossos livros históricos, muitas vezes não trazem a história como de fato ela aconteceu. É mais filosofia, né? É mais uma filosofia, é mais uma. Eu nem diria que é uma filosofia, é quase uma teologia. Você trabalha o conteúdo do livro tendo como foco, tendo como olhar, a lente pela qual eu olho o livro é a fé. Né? Então aí você vai ter o quê? Davi vai escutar Deus. Vai escutar Deus de que jeito? Eu não posso me colocar face a face com o Senhor. A gente só vai ver o ser humano face a face com Deus em duas situações na Bíblia. Quando Moisés encontra o Senhor na sarça ardente e no Apocalipse, quando João se encontra com Deus e fala, eu sou um homem morto, porque eu vi o Senhor. Então, essas duas cenas na Bíblia é que você tem o ser humano face a face do Senhor. Tá? Todo o resto, você não vê. Você está de que jeito? Você está no sonho. Você escuta a voz. Tá? A leitura da quinta-feira agora, ela fala o quê? O Senhor avisa para Moisés, olha, eu vou conversar com você e o povo vai me escutar, mas para isso eu vou descer numa nuvem, ninguém vai me ver. Né? Então as pessoas têm esse temor, ver Deus face a face é fatal. Né? Só vai ver Deus, você vai ter um outro episódio, Isaías 6, quando ele faz Isaías 6, de 1 a 8, não é? Que está no templo, que ele fala que Deus pergunta, quem mandarei? E vai, me envia, Senhor. Lembra do texto de Isaías, lá da missão de Isaías? Mas aí ele não relata a visão direta de Deus, ele relata a visão do trono de Deus. Ele sente a presença de Deus, mas ele não relata a visualização de Deus naquele momento. E aqui, mais uma vez, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe disse, quer dizer, apareceu como? Como é que eu vou saber que é Deus que está me aparecendo? Então, ele estava sonhando e nesse sonho ele teve essa parousia. Só que aqui você tem uma construção muito forte da epopeia, da valorização, do engrandecimento do judaísmo de maneira a atender as mudanças sociais que Salomão representava. Não era o filho mais velho, foi fruto de vamos dizer assim, de um estupro, né?
porque Salomão era filho da esposa do soldado que o pai dele mandou matar, mandou para a guerra para que fosse morto. Né? Então, quer dizer, tudo isso você tem que trabalhar na sociedade e valorizar a presença da pessoa. Então, a gente fala assim, Salomão foi sábio. Sábio até que ponto? Muito do que a gente tem, principalmente nesses relatos, eles são mais contos do que fatos. Porque a gente costuma falar que quem faz teologia. Você vai fazer teologia, então se prepara para desmontarem o seu circo, sua árvore de Natal, o seu coelhinho da Páscoa, porque você passa a ver tudo com um olhar mais cético. Precisa desmontar tudo, né? Você tem que desmontar tudo. A visão da gente tem que ser diferente, porque você precisa compreender as entrelinhas, não só do texto, mas da situação social, da construção do dia a dia, da construção das coisas, para você poder caminhar e crescer dentro daquela proposta de fé. Né? E nós formamos uma igreja composta de seres humanos. Portanto, nós somos uma igreja composta de seres falhos, de pecadores. Não existe um ser humano que não seja pecador. O único que não pecou, né, que não se preocupou com o pecado, nem com o pecado original, foi Jesus Cristo, que foi morto e principalmente ressuscitou. Agora, todos nós somos falhos. Todos nós temos no nosso arcabouço pessoal, na nossa visão pessoal, o pecado original, o querer ser como Deus, o querer ser dominador, o conhecedor de toda a verdade. O que mais, gente, vocês têm aí? Fechou a primeira leitura? Todo mundo ficou com vergonha quando Mateus? De minha Pode parte, ficar à vontade. Só estou observando aqui, primeiramente. Não, tá tranquilo. Mateus, uma dica, tá? Para você, já falei que todo mundo conhece. Existe uma revista na internet chamada Vida Pastoral. Lá você consegue ter acesso aos comentários. Né? Aí você consegue ter uma base um pouquinho mais apurada. Lógico, nem sempre vai bater com as minhas ideias. Lógico, são ideias diferentes, né? Mas ajuda você a se guiar. Uma outra coisa que é importante você ter. Como é que eu vou conhecer a situação social da época da escrita do livro? No início de cada livro da Bíblia, você tem uma introdução. Então, aos poucos, você vai conhecendo um pouco da história da Bíblia, da construção dos textos, e como a sociedade vivia naquela época. Tá? Então, você vai entender essa questão, por exemplo. Provavelmente você não sabia que Salomão era filho mais novo de Davi. Não. Então, e nem que ele era filho eu não lembro o nome do cara que era o filho da irmã da matar. Oséias, não. O que? fugiu o nome. Também não fugiu. Mas são todas essas informações que vai ter na introdução dos livros. Tá? E o primeiro Reis, ele é um pouco mais histórico, mais focado na história mesmo. O segundo Reis já é mais voltado na fé, mais voltado do que o próprio primeiro livro dos Reis. Lembrando, gente, que aqui você vai ter sempre uma epopeia. Sempre que você pega livros assim, você pega textos assim, é muito comum, tá, encontrar epopeia. Por quê? O povo valorizava aquilo que eles queriam colocar. É a mesma coisa que você pega o livro do Gênesis, e você vai falar, Matusalém morreu com 780 anos, por exemplo, tá? Ou 980 anos, eu não lembro a idade do pessoal. Mas isso tudo aí é balela. Aí é só para engrandecer o personagem bíblico.
fazer com que eles tenham uma valorização. Dizem nas línguas que os filisteus realmente eram considerados gigantes, porque eles tinham, em média, mais de 2 metros de altura. Né? Mas ele era gigante, tipo assim, 10, 12 metros. Tinham 2 metros, 2 metros e pouco de altura. Então, eles eram considerados homens gigantes. Era uma estirpe de homens muito altos. Mas também se tem muito poucos dados da época para se ter certeza disso. Ah. Segunda leitura, o que vocês podem falar aí? Paulo afirma que todos nós somos chamados e predestinados ao reino, né? Depende das nossas escolhas, certo? Seremos semelhantes, ele diz que quem abraça o reino vai se assemelhar a um filho de Deus. Como eu acho que até ele faz uma ligação, né, lá do Salomão com o próprio Jesus, né? O que mais você tem aí? Quem são os chamados para a salvação? Todos nós. Todos aqueles que abraçarem a proposta de Deus. Depende do que é, depende da nossa escolha. Então, quer dizer, você aceita a proposta, você aceita as ideias, você ama a Deus, você é convidado a participar da salvação. Ah, eu posso recusar? Posso. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Agora, para alcançar a salvação, eu tenho que ser o quê? De acordo com Paulo, eu tenho que amar a Deus. Ponto. Amando a Deus e praticando bem, eu sou convidado para a salvação. Agora, isso não significa que eu tenha que ser católico, que eu tenha que ser espírita, que eu tenha que ser tipo no fubá. Né? Mesmo porque, lembrando, Jesus não criou nenhuma religião em si. Ele era judeu. Foi judeu, viveu judeu, morreu judeu e ficou judeu. Né? Depois, por volta do ano 65, 66, no Concílio de Jerusalém, você tem uma mudança, você cria uma religião baseada nos ensinamentos de Cristo. Só que só vai acontecer entre o ano 63 e 65. Começa a se esboçar as primeiras comunidades. Então, entre o ano 34, entre o ano 30 e o ano 34, foi quando Jesus ressuscitou, e o ano 60, quer dizer, durante 30 anos, todo cristão era obrigatoriamente judeu. Então, você não tinha eu quero ser cristão. Né? Cristão, então você vai passar pelo batismo judaico e vai receber o batismo cristão. Espera aí, qual que é a vantagem de eu ser judeu para ser cristão? Nenhuma. É esse questionamento que Paulo levanta. Tanto que Paulo tem 2 grandes discípulos, vocês sabem disso. 2 pessoas para quem ele escreveu 3 cartas pessoais, né? Para um ele escreveu 2, para outro ele escreveu 1. Tito e Timóteo. Se não me falha a memória, Tito, os 2 eram gregos, tá? Tito foi circuncisado, ainda pequeno. Timóteo nunca foi circuncidado. E Paulo defendia, por quê? Ele era uma das suas ferramentas de evangelização. Então, sendo dessa forma, ele pregava
que todos, independente de acreditar ou não, de passar ou não pelo jugo judaico, deveriam ser cristãos, que é o que ele defende no Concílio de Jerusalém, no primeiro concílio da história da Igreja. Né? Então, aí, Paulo vai defender que todos, circunscritos ou não, sejam cristãos. Aquele que deseja ser cristão, aquele que deseja abraçar a fé em Cristo, seja cristão. E os outros continuam como judeus. Né? E lembrando mais uma vez, a comunidade dos romanos não é uma comunidade paulina, é uma comunidade criada por Áquila e Priscila, um casal de judeus cristãos que mudam, que migram para Roma, e lá eles criam uma comunidade de cristãos. E a comunidade de cristãos é muito bem aceita pelos romanos. Por quê? Porque eles vêm de encontro àquilo que os romanos desejavam e esperavam, que era uma fé baseada na caridade. Então, era muito fácil para os romanos se engajarem nesse tipo de fé, mesmo que eles tivessem líderes como César, como Nero, como Vespasiano, né, que eram homens extremamente violentos. Mas o povo, a sociedade romana em si, era uma sociedade caridosa por natureza. E Paulo desejava muito conhecer a comunidade de Áquila e Priscila. Nunca se soube, nunca se teve certeza, se acredita que sim, mas nunca se teve certeza de que Paulo tenha realmente visitado essa comunidade. Mais alguma coisa aí, gente? Minha parte, ok. Aí chegamos, então, hoje tendo rápido até demais, né? 9h12 ainda. E o Evangelho? O que a gente pode falar aí do Evangelho? É que não tem tesouro no mundo que valha o que vai o discernimento, a sabedoria, né? Baseado na palavra, no reino, no evangelho, certo? Não há riqueza que supere isso. Fala, né, que ele encontra o tesouro, né? Ele vai, vende e compra o campo. Aí eu fiquei pensando, né? Sobre o tesouro, né? O que pode ser esse tesouro? Seria dinheiro? Então, você vai ter aqui Porque assim, quer dizer, uma porque quando parábola ele vende, comparativa. porque quando ele vende o tesouro, ele vai e compra um campo, né? Porque o campo dá mais dinheiro. Então, na Seria isso? realidade, a primeira parte da parábola, ele vende tudo o que ele tem e É. compra o campo onde está o tesouro. Uhum. Né? É assim, gente. Você vai perceber o quê? O conjunto de parábolas contadas nesse texto, eles vão indo de algo muito grande, que é o campo, e vai diminuindo até chegar em algo pequeno, até chegar em pescador. Então, a primeira passagem, a primeira película, você tem um tesouro escondido, é uma parábola comparativa, então você tem um tesouro escondido, você sabe que o tesouro está lá, podia ser, por exemplo, uma mina de diamantes, ela está no terreno, eu sei que lá tem os diamantes, então eu vendo tudo o que eu tenho para comprar aquele terreno que tem os diamantes, porque eu sei que naquele terreno eu vou ganhar mais do que tudo aquilo que eu tinha. Né? Depois, na segunda parábola, ele vende tudo o que tem para comprar uma única pérola. Então,
ele sabe que aquela única pérola vale mais do que todo o resto que ele tem. Então, não pode deixar ela cair no vinagre, né? Ela dissolve. E, por último, ele fala de algo mais simples, dos pescadores. E, lógico, aqui também é uma pesca que hoje a gente chamaria de pesca predatória. Era a pesca que eles praticavam na época. Não tinha critério. Eles pegavam tudo que estava na... No caso deles aqui fala de mar, mas era no lago de Jerusalém. Eles eram pescadores de água doce. Eles arrastavam tudo. Então acabavam matando a parte da própria fonte de alimentação deles. Tanto que ele fala aqui, depois eles vão separar o que é bom do que não presta. O que é bom eles colocam no cesto. O que não presta eles jogam fora. Certo? Então você vai de uma coisa muito ampla, que é um tesouro escondido no terreno, para algo simplório, da vida comum, a pescaria. Nós estamos falando de homens que eram pescadores, que eram agricultores, que viviam de extrativismo. Tá? E aí, o que você vai ter? Você vai ter essa construção decadente, né? Não decadente no sentido de prejudicial, mas decadente no sentido de simplificar, tornar mais próximo de nós. Todos nós, no nosso caso, nós não temos como é que fala, o hábito de pescar, né? Não vivemos da pesca, mas qualquer pessoa daquela época, daqueles povos, era comum eles viverem da pesca. Então, eu saio de algo que apenas alguns conseguem, ou alguns podem, para chegar em algo que todo mundo consegue. E aí ele compara essa situação da separação dos peixes ao dia do Javé, ao dia do juízo final. Mateus 13 é chamado de o Evangelho Apocalíptico de São Mateus. O Evangelho da Revelação de São Mateus. Por quê? Porque aqui você passa a ter construções em que você tem o discernimento, a separação entre aquele que vai ser salvo e aquele que será condenado. E aqui eles ainda vão buscar, né, o evangelista, o autor do texto, ainda vai recuperar da visão grega a questão do inferno. O inferno de Hades é o inferno de fogo. O inferno judaico nem é de fogo. O inferno judaico simplesmente é a morada dos mortos, onde você fica morto ad eterno. Só que aí ele fala o quê? Que a punição, o castigo, isso é uma visão grega. Lembrando que Jesus provavelmente fez uso da Torá Septuaginta, da Torá de origem grega, que veio da cidade de... Ai, caramba! Da Biblioteca de Alexandria. Porque é Septuaginta ou Bíblia Alexandrina. Então, provavelmente Jesus fazia, e ele tinha também essa visão, com esse conhecimento, essa mistura da visão judaica com a visão grega. Para os judeus, o mundo se separava em 3 fases, 3 níveis. Ele era uma cúpula, né? No meio ficava a parte onde nós vivemos, em cima ficavam as águas do céu, onde vivia Deus, e embaixo a morada dos mortos. Eles não tinham essa visão, essa ideia direta do fogo do inferno. Isso, o demônio que nós conhecemos, porque a palavra demônio é grega. A palavra Satanás é judaico. Né? Satanás significa o separado. O diabo significa o divisor. Né? Só que são coisas distintas na visão deles. O diabo vai voltar para o grego. O rabo com tudo, o chifre, vai lembrar o sátiro. Enquanto o diabo, o Satanás, na visão judaica,
ele está mais para um arcanjo, seria o arcanjo que cai. Né? Só lembrando, a pessoa fala assim, Lúcifer é um nome horrível. E qual é a tradução do nome Lúcifer? Está parando para pensar? Lucifer. Anjo de luz, né? Luz da manhã. Da manhã. Lúcifer é o amanhecer. É o arcanjo do amanhecer, a luz da manhã. Zacarias, Diga. por que que, ó, qual é a diferença aqui, ó? Na primeira parábola, um homem. Uhum. Tesouro, seria só para ele. O segundo, um homem. Ficou com a pérola. Aí os peixes, a pesca, era os homens, que já era um grupo. Então, você tem aí o quê? Aí para os peixes, a pescaria, você vai tendo o reino é o tesouro, nas 3 situações. O reino de Deus é o tesouro. Você começa o tesouro, o reino de Deus, no Jardim do Éden. Um homem, Adão. Depois você vai ter um tesouro que é um homem que aceita, que se livra de tudo para encontrar a sua fé, encontrar o seu tesouro. Quem que a gente fala disso? Quem é o grande homem de fé da Bíblia, do Antigo Testamento? Abraão? Não. Você primeiro tem Adão, aquele que dá início, que tinha um jardim e não soube aproveitá-lo, né? Que acabou expulso do jardim. Você tem um que vai encontrar, buscar a sua fé, encontrar o seu tesouro, que é Abraão, e depois você tem toda uma sociedade que se divide, se compartilha entre si para construir uma relação mais, mais fiel, mais condizente. Né? Ou seja, você tem as 3 situações do povo de Deus. Pegou, Nilson? Muito bem. Final do ano a gente faz chamada oral para todo mundo aí. Todos os leitores, vou fazer chamada oral. Vamos lá. Aí depois Jesus faz essa mesma ligação, essa mesma construção de ligar a visão dos pescadores, separando o peixe bom do peixe que não servia, jogando fora o peixe que não servia. O correto seria ele não matar, mas sim jogar de volta na água para que esses peixes crescessem, né? E compara isso com os anjos que vão fazer o dia de Javé, que vão cumprir a ordem de Javé. E vão separar os homens bons dos homens ruins. Fazendo com que os homens bons recebam a dádiva de Deus, enquanto os homens ruins vão para o inferno, onde eles vão sofrer. Tipo o joio e o trigo, né? Mesma coisa. Lembra quando ele fala do joio e do trigo? Deixa os dois crescerem juntos. Quando eles estiverem grandes, eu vou mandar os ceifeiros colherem o trigo e amarrar e guardar no meu celeiro. E o joio será amarrado, queimado. Né? É o mesmo princípio, a mesma ideia. Eu não posso arrancar. Se eu arrancasse o joio, eu destruiria o trigo. Então, a sabedoria do chefe aí, do fazendeiro, do produtor, é exatamente nessa questão. Eu deixo os homens ruins crescerem junto com os homens bons. Muitos dos homens ruins, pela influência dos homens bons, vão se transformar também. Pode se transformar. Tá? No lugar de serem joio, vão virar trigo. Agora, se eu mato eles antes deles nascerem, ou antes deles crescerem, eu vou matar também os homens bons. Uhum. Tá? Que mais, gente? Tem um detalhezinho bem discreto aqui, ó.
no versículo 52, o acréscimo de Jesus. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro as coisas novas e velhas. Tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por que os doutores da lei? E aí, gente? Por que doutores da lei? Por que não fariseus? Por que não saduceus? Por que não zelotas? Que mais entendiam, né, Zacarias? Oi? É os que mais entendiam, né? Na realidade, eles seriam os líderes da sinagoga. Os sacerdotes. Não, eles não são sacerdotes. Os Não. doutores da lei, eles não são sacerdotes. Os sacerdotes é um outro partido, é um outro grupo na época de Jesus. Os doutores da lei, os sacerdotes são ligados ao templo. Os doutores da lei eram ligados à sinagoga. A sinagoga, além de um lugar para se fazer orações, também era uma escola. Então, Os na doutores, sinagoga, você ensinava poucos, mas ensinava a ler, ensinava a escrever, né? seriam os Fazia com fariseus. que... Oi? Os fariseus. Os fariseus, eles vão se juntar aos doutores da lei, que na verdade são os saduceus, eles vão se juntar enquanto há interesse deles no cumprimento. O grande problema dos fariseus, ou da sua maioria, era o radicalismo. Eles eram extremamente radicais. Por isso que eles se autoclamavam, né, como sendo os separados. Tá? Então, eles falavam assim, não, nós somos os separados, nós somos os puros. Todo o resto é impuro. E nesse todo o resto, eles incluíam, inclusive, os doutores da lei, que são os saduceus. Tá? Tanto que a Bíblia do Antigo Testamento, que tem 39 livros, a chamada Bíblia farisaica, ela tem 39 livros, porque os 7 livros rejeitados eram os livros da Septuaginta, o livro dos doutores da lei. Então, esses 7 livros rejeitados, os fariseus rejeitavam, acabaram, né, no primeiro cânon, que é o cânon judeu. Por que acabou esse cânon judeu? Porque quando Jerusalém cai, né, quando Jerusalém é destruída, no ano 70, todos os partidos políticos, exceto os fariseus, foram dizimados ou perseguidos. Então, saduceus, oh meu Deus, os essênios, os zelotes, todos eles são perseguidos ou mortos. Então, só sobrou de judeu os fariseus. Então, eles pegaram o Torá deles, que é o Torá de 39 livros, e perpetuaram. Quando a igreja cristã começa, por volta do ano 40, as primeiras comunidades começam a se formar, primeiro eles vão buscar consolo nesses 39 livros, mas percebem que faltava alguma coisa. Aí eles vão e recuperam esses 7 livros que estavam, vamos dizer assim, perdidos, e agregam esses 7 livros à sua Torá, compondo os 46 livros do Antigo Testamento. Tá? Então, aí você está fazendo. Depois você tem o acréscimo dos 27 livros do Novo Testamento, sendo que o último livro a ser acrescido no Novo Testamento é o Apocalipse de São João, que também é o livro mais novo da Bíblia. É considerado o último livro escrito entre o ano 95 e 100. Quer dizer,
finalzinho do século I para o início do século II. Então, mas aí, voltando aqui ainda para a coisa ali da questão dos mestres da lei, ele deixa bem claro assim, que todo aquele que se torna discípulo é como um pai de família, ou seja, você tira algo do seu tesouro, você faz com que aquela sua vivência de fé vá para fora. Essa é a construção pela qual nós somos, inclusive, leitores. É tentar fazer com que a nossa vivência, a nossa leitura atinja aquela pessoa que está no banco. Que a nossa pregação, nossa palavra na hora de proclamar, ela permita que a pessoa se sinta tocada. E a partir desse toque, dessa singela manifestação, o Espírito Santo possa guiar essa pessoa para dentro dos anais da nossa comunidade. A partir do nosso cânon, na nossa lista. Mais algo, gente? Mateus, para de falar. Mais alguma coisa? Vocês têm que acrescentar aí? O José? Minha parte é o quê? Leite? Assim, nesse evangelho final dele, né? Eu falo assim, que é um pouco meio complicado, né, esse evangelho, né? No começo, não. No começo, ele, né, que fala sobre o tesouro, tudo, né? Mas quando ele chega no final, ele fala dessa questão, né, como é que fala aqui? Quando fala das redes, né? Depois fala assim, acontecerá no fim dos tempos, que fala, haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes, né? Ele é um pouco meio complicado no final, esse evangelho. Uma vez, eu não sei se foi você, que me falou, me perguntou, me perguntaram sobre se era difícil ler o Apocalipse. Esse texto é um texto apocalíptico. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, né? Que ele tem assim, ele parece. Como é que você falou aí? Apocalíptico. Apocalíptico, né? No final. Ele é todo apocalíptico. Uhum. Todo o capítulo 13 de Mateus é apocalíptico. Mas assim, para você ler o Apocalipse, você precisa tentar compreender as chaves dele. Esse texto é mais ou menos a mesma coisa. Qual é a grande chave desse texto? O tesouro, o reino de Deus, a paz, a caridade, a bondade, encontrar a manifestação de Deus, inclusive no irmão. Então, quando você lê esse texto focado na realização da caridade, você começa a ter uma visão de um texto mais aberto para você. Vocês vão lembrar quando nós fizemos aquele curso de preparação dos leitores, um dos conteúdos que a gente fazia era a leitura orante. Né? Isso a gente muitas vezes acaba meio que deixa de praticar. Né? Mas a gente tem que começar a recuperar isso. A leitura orante, ela é uma leitura que olha o texto bíblico não como palavras para serem lidas ou anúncios para serem feitos, mas como um texto que ele traz dentro de si todo um potencial de caridade, um potencial de realização que muitas vezes a gente no primeiro momento não consegue ver. Então, ler esses textos com o foco da construção da caridade, da construção... Qual que é o reino? O reino é o reino de Deus. Como é que eu vou achar esse tesouro? Que campo eu preciso comprar? Eu não preciso fisicamente comprar nenhum campo, mas sim saber semear esse campo, saber semear essa palavra, saber semear essa relação. Tá? Eu não posso ser, por exemplo, uma pessoa
dentro da comunidade, uma pessoa dentro do ônibus, uma pessoa dentro do meu trabalho. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Mesmo que eu tenha que me travestir, por exemplo, um policial, ele não pode chegar numa pessoa com delicadeza, ou dá licença para a gente revistar, ele vai ter que se transvestir de um certo rigor para abordar a pessoa, porque ele não sabe quem está abordando. Isso é a Porque função ele é dele. autoridade. Essa é a função dele. Mas isso não quer dizer que após a pessoa, ele perceber que essa pessoa é uma pessoa de bem, ele não possa ser gentil com ela. É porque é assim, né, Zacarias? Por exemplo, eu não posso ser, eu tenho que ser a Neide em todos os lugares, né? Só que assim, agora o modo que você se coloca que é diferente. Eu sou a Neide em todos os lugares. Eu não posso perder essa questão de humanidade, do respeito, né? Só que assim, dependendo do meio que você está, você tem uma postura, certo? Isso É a sua postura que muda. é a Por postura. exemplo, né? Por exemplo, se eu, assim, vamos fazer assim, na igreja, até tem, assim, a gente pode dividir os grupos, né? Porque quando eu falo com a assembleia, eu tenho que falar uma linguagem simples para que todos entendam, né? Nem todos vão entender, mas você tem que fazer o máximo que a maioria entendam. Agora, por exemplo, aí eu vou para uma reunião de conselho, por exemplo, onde está padres, né? Tem outras, né? As categorias. Então, você vai, é a sua linguagem que você se adapta à sua linguagem, dependendo do público. Essa é uma das ferramentas. A tua colocação foi muito boa. É a mesma coisa assim, por exemplo. Como é que Jesus falava para os 22? Jesus falava por meio de parábolas, de maneira que eles conseguissem entender. Não adianta, imagina o seguinte, nós discutimos isso também, a questão da glossódia. De que adianta chegar aqui e começar a falar em línguas, ou orar em línguas? Ninguém vai entender nada. E que vai valer isso? Não vai valer de nada. Percebe? Isso não vai valer de nada, porque vai ser inútil se não houver quem entenda. Se eu estivesse aqui falando grego, primeiro que eu não sei falar grego, então já seria um problema sério, né? Mas se eu estivesse falando em grego, ninguém ia entender nada. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma linguagem voltada ao público com o qual eu estou trabalhando. Por isso que a gente fala, você vai fazer uma leitura bíblica? Leia ela mais de uma vez. Se prepare para fazer a leitura. Construa essa leitura. Né? Você não está fazendo uma leitura, porque você não está lendo uma receita de bolo. Você está fazendo um anúncio para pessoas que vão receber essa boa nova lá no banco. Você percebe quando você vai ler. Uma outra coisa que a gente comentou aqui. Quem já fez a leitura, pelo menos umas 2, 3 vezes, na hora que bate o olho no lecionário e pegou a leitura errada, vai perceber que não foi a leitura errada. Você for ler o Evangelho, A Lourdes está comentando aqui. E na última celebração nossa das 7 da manhã, ela pegou o lecionário e ia lendo o Evangelho no lugar da primeira leitura. No domingo anterior, tá? Tem mais essa. Leu o Evangelho do domingo anterior no lugar da primeira leitura. Aí ela percebeu que ele não tinha acordado. Aí acordou. Mais alguma coisa, gente? não, né? Ok. Passa a regra e manda conta. Com certeza. Teve uma pessoa que foi ler e falou bom dia É, na missa, é. antes da leitura. E também tem pessoas que falam primeira leitura e segunda leitura. Quando eu comecei a fazer leitura da Madalena, a gente tinha para cada leitura um
uma introdução. Só que era o comentarista que fazia. Era o comentarista que fazia. Então, o comentarista fazia o comentário das leituras, aí depois a gente fazia só a leitura. Falar, primeira leitura, segunda leitura, ou leitura, não é o ideal, porque a pessoa que está lá já sabe que é, né? Mas também não está de todo errado. Tá? Você não vai falar assim, a pessoa fez errado porque ela falou primeira leitura, ou falou segunda leitura. Não, não precisa. Tá? Seria mais interessante, por exemplo, que a gente não tem nem como fazer, seria explicar para a Assembleia que a primeira leitura está ligada ao Evangelho, e a segunda leitura está ligada à comunidade. Só que não tem como nós explicar isso toda a missa. Então, o que basta para nós? Fazer o anúncio, qual livro aquela leitura foi retirada. A leitura do primeiro livro dos Reis, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. O primeiro, quando a gente confunde, fala assim, leitura da segunda carta de São Paulo aos Romanos. Aí complicou, né? Porque você escreveu uma, mas até aí, gente. E outra, errar faz parte do ser humano. Então, eu ainda falo essa questão, né, da primeira, segunda leitura, eu falo. Então, Porque, assim, eu não costumo falar, mas eu não vejo erro nesse ponto. Agora eu só não faço aquela introdução que tem. Eu não acho necessário fazer. Aí eu não sei. Aquilo lá, Porque tem... o lecionário é velho. Eu acho que no lecionário novo nem tem mais. Os lecionários são revistos, né? Eu nem reparei se tem, porque eu nunca fiz, né? Eu nunca costumei fazer aquela introdução que tem das leituras. Aquilo, às vezes, é até mais para a gente, para o leitor. Existem comunidades que preparam, que é uma coisa que eu acho legal, preparam toda a celebração junta. Então, por exemplo, se reuniríamos todos nós, uma galera, pegaria-se o lecionário e se fazia a leitura a partir do lecionário. Aí aquela introdução ela é importante para colocar você no centro da leitura. Uhum. Mas para a comunidade no momento da celebração, aquilo vai ser a função do padre, vai estar na homilia dele, que é diferente de sermão, por dia. Muitas vezes você fala assim, não, eu saí durante o sermão do padre. Não, o padre hoje não dá mais sermão. O padre dá sermão há anos atrás, quando eles falavam de tudo e mais alguma coisa. Hoje o padre faz homilia. Ele tenta trazer a leitura para os nossos dias e para a nossa comunidade. Uhum. Que mais, gente? Sim, está falando da formação. Uma coisa que a gente tem que tentar. Hoje, deixa eu ver, tem equipe 1, equipe 2, 3, 4, não tem ninguém da 5, né? O Matheus é da 5. Você já falou para ele que ele é da equipe 5? Vamos ver. Agora, eu não sei se ele está sabendo. O Matheus está sabendo que você é da equipe 5? Desculpa, que a internet caiu aqui de novo. Aqui. Desculpa, não. Não, eu vi que você subiu e voltou em duplicidade aqui. Você sabe que você está na equipe 5? Não estou sabendo, não. Então fique sabendo. Você está na equipe 5, eu vou passar para quem controla mais a equipe 5, para você ajudar elas. A equipe 5 hoje é a equipe que está com o maior número de problemas da comunidade. Já foi a equipe 4 que teve problema sério, agora é a equipe 5 que está com problema. Porque o Marquinhos está morando muito longe, a Volene, os pais dela estão muito doentes e ela também está doente. Então, usamos você como um coringa para ajudar ela, tá? Para auxiliar. Ô, Zacarias, manda a escala para ele se inteirar. Eu não sei se você chegou a pegar a escala, Matheus? Você está no grupo de 1 a 5, tá? Eu estou no grupo. Tô sim.
Só não Você sei tem? Aí ele entrou depois da escala, depois. Depois eu mando para ele. Eu mando a escala. Os folhetos você tem, Matheus? Digital? Então, eu acho que sim, só não tenho certeza. Mas poderia me mandar de novo? Qualquer coisa? Mando. Mando sim. Deixa eu ver qual seria a próxima. Dia 20. Na realidade, a próxima celebração da equipe com a qual você está seria no dia 3 de agosto, na quinta-feira. Depois você vai estar no dia 13 de agosto, às 7 da manhã. Quer dizer, você não, né? A sua equipe. Uhum. Mas eu vou te mandar a escala no seu privado, a escala e os folhetos. E aí a Volene adiciona ele no grupo dela, né, Zacarias? Isso, eu vou mandar para a Volene. Eu não tive tempo nem de pensar nisso, eu nem mandei. Acho que nem a Volene sabe que ele está lá. Pois é. Tudo novo é até pegar e começar a Porque fazer tudo certinho, né? aí, Matheus, quando você vê que é a sua equipe, você manda no grupo dela, olha, eu posso fazer tal coisa, eu faço a leitura, eu Tal dia eu faço consigo edição, estar, tal dia eu entendeu? não consigo. Para ela poder se organizar. Ah, tá, entendi, tá certo. Tá? E aí você consegue gerir, uma pessoa consegue gerir a. Mateus, nós temos, na realidade, uma equipe de leitores da paróquia. Só que essa equipe de leitores da paróquia, ela se divide em 5 subequipes. Cada uma das subequipes cuida de uma parte, porque assim não sobrecarrega nenhuma pessoa. Certo. Senão, o que acaba acontecendo? Você acaba meio que fixando os mesmos leitores nos mesmos horários. Toda vez que você chega na igreja, você vai ver as mesmas caras. Fica sempre E a nossa ideia é exatamente criar diversidade. certo, entendi. É sempre tá tudo diferente, né? Esse mês nós ficamos 2 vezes às 18 horas, né, Zacarias? Deixa eu ver, no mês de agosto? É. Vocês Mês de são... agosto, não, julho. Julho. Ah, Júlio teve quantas? 2 vezes às 18 horas. A tua é a 4, né? É. Que é nós, Teve 2 às 18 horas. nós fizemos já um domingo às 18, depois um às 10, domingo Nós teve uma às passado 10, foi uma às às 7 da 18, manhã, uma às 7 e outra às 18. e agora às 18. Agora vocês vão fazer depois na quinta-feira, de 10. Dia 20, vocês estão às 7 da manhã. É o dia dos missionários. No dia dos catequistas, sessão de folga. E vocês fazem a quinta-feira do dia 31 de agosto. Uhum. Tá certo. Elisete, a gente vai ter que colocar divertido isso aqui, viu? Por quê? Bom, se bem que não são os catequistas que leem, né? São os catequizando. Mas o quarto domingo do mês vai ser os catequistas, né? Ah, sim, você tinha comentado que o dia do catequista seria nós. Na verdade, é o que eu me digo. Então, ô Zacarias, sabe que assim, eu até pensei, né? Lembra aquela ideia que você falou assim, de convidar as pastorais também para fazer leitura? Domingo agora foi dia dos avós, né? Aí eu fiquei pensando, seria um bom momento, né? Onde que a pastoral familiar, né? Que fez as lembrancinhas, não sei se foi eles. Foram Não sei. eles? Não sei. Eles entregaram uma lembrancinha por que estava lá no folheto. Eu nem me toquei também, Então, porque mas a aí, gente... Neide, eles sabem quem gerencia as leituras do Madalena sou eu. Né? Se eles pedem, todo mês de agosto, eles pedem, acho que a segunda missa, que eles abrem a Semana da Família, eles pedem para eles fazerem. Não tem problema nenhum. Entre em contato e a gente arruma. Sabe? Eu não vejo problema. Gente, a celebração não é minha, a celebração é da comunidade, de todos. A gente tem que ter essa visão
não aberta, mas sim escancarada, a gente conseguir agregar o máximo de pessoas possíveis. O problema, Não sabe o que é, que é, Zacarias? É que as pessoas ficam esperando, né? Parece que fica esperando o convite. mas nessa de ficar esperando, imagina a seguinte situação: eu fico esperando a catequese, fico esperando o leitor, fico esperando o crisma, É, no final ninguém uhum, vai, porque é, ninguém, todo mundo esperando e ninguém foi, aham, entendeu? é, Então eu sou assim, eu uhum, passo a escala. Ah, tal dia vai ser. Eu só aviso, já aconteceu com você, não foi? Com a tua equipe que eu mandei. Gente, a pastoral tal vai fazer a missa tal dia. é, Não foi com a tua equipe? Que eu mandei foi, no grupo? foi. Então, por quê? Eu acho muito mais prático. Eu falei no dia com os coordenadores. Ah, o trito você não separou para fulano, para fulano. Eu falei, não, eu abri para quem quisesse participar. Foi. Aham. Eu falei, mãe, mas teve coordenador, eu não lembro de qual comunidade, eu não lembro se foi a São João, que não participou do trido. Mas ele fala, mas você não convidou a São João? Eu falei, não, eu convidei todas as comunidades. Foi preencher os 3 dias do trido. Aí eu não lembro, acho que você mesmo falou, por que você não faz que nem eles fazem com a gente? Vai, Nilzete. Por que você não faz que nem eles fazem com a gente? Ah, tal dia é tal comunidade, tal dia é tal É. comunidade. Tal... Uhum. Eu, não, eu acho mais justo e mais jogar mais às claras, você fazer assim, olha, os dias estão aqui. Quem quer participar? A festa está aqui. Quem quer participar? E cada um pode chegar e colocar assim, não, eu quero fazer, a minha comunidade quer fazer a missa das 18 no Dia dos Pais. Beleza, não tem problema. Pode fazer a missa das 18 no Dia dos Pais. Mas sabe o que que é, Zacarias? Eu não sei o que que acontece, porque assim, no fim, a São João acabou participando também, porque tinha pessoal na Eucaristia, né, Ministro como da ministro, Eucaristia a Márcia e a Márcia ficou no cantando. canto 2 dias, ela participou 2 dias, né, que foi na quarta e na quinta, né? Na sexta-feira, não que foi o grupo de oração, né, que assumiu, mas tem, de uma certa forma, tem também o Rafael, que é da São João também, né? Então, Então, mas assim, é de assim. certa forma, eu vi que todo mundo estava sendo representado. Mas é Até eu assim, falei, que Cleide, legal. é assim. Eu não gerencio, enquanto nem ministros da Eucaristia. Eu sempre bati nessa tecla e continuo insistindo nisso. Nós precisamos organizar uma pastoral litúrgica, liturgia. Aí, esse coordenador é que tem que casar os 3 itens: leitores, ministros da palavra e ministros da animação. Né? E acólitos também, que seria um quarto momento. Mas como a gente, por enquanto, sem acólitos, sem coroinhas e sem cerimoniários, então a gente está sem acólito. Mas, de qualquer forma, alguém teria que assumir esse papel de fazer o elo de ligação com os três. E toda vez que eu coloco isso, principalmente as comunidades me questionam, mas é a música, quem vai fazer? Ah, e o canto, os ministros da frente quem vai fazer? Eu sempre devolvo a mesma resposta. Gente, eu cuido exclusivamente dos leitores. Não pego nada além disso. Inclusive, a primeira vez que nós fizemos isso, o padre Anísio me chamou. Ah, mas e a parte do leitor? A parte do escritor? Eu estou cuidando dos leitores. Cada um deverá cuidar do seu, do seu sítio. Cada um tem que cuidar da sua parte. Como não existe um ministro, um ministério para cuidar da liturgia como um todo, eu me reservo o direito de cuidar daquilo que ele me nomeou, não foi nem ele, foi o Alexandre. O Alexandre me nomeou como coordenador, eleitores. Se amanhã o padre ou alguém quiser falar, eu quero ser um coordenador meu, tá de bom agrado, é só pegar. Né? Mas não tem problema, a gente vai levando. Tá? Mais algum ponto, gente? Zacarias, tem o grupo das crianças e tem o grupo juvenil. É juvenil ou é jovem? Tem o grupo da catequese e o grupo juvenil.
Os dois são crianças, mas é que um grupo está fazendo catequese e o outro não tem vínculo direto à catequese, ou teoricamente não precisa ter vínculo com a catequese. Mas esse são grupo já tá aquelas crianças, mas são as crianças que já fizeram a primeira Eucaristia. Como é que é, Ah. Neide? Eu falei, fala de novo. O, gru- formado o, já. gru- o grupo Mirim são crianças que saíram da catequese, já fizeram a primeira Eucaristia. Mas é aberto a receber qualquer criança. Não, sim, Difer- mas eu estou dizendo. Diferente da catequese, por exemplo, vamos colocar uma ideia aqui, vai. No próximo mês, a Advent fala assim, olha, esse mês vai ser a turma da Lourdes e Zacarias que vão fazer as leituras. Tá? Nosso não é catequese, é crisma, mas para usar como exemplo. Então, nesse caso, eu tenho que pegar na minha turma leitores, ou eu vou ter que fazer junto com a Lourdes as leituras na catequese. Já no grupo Pirim, eles não estão vinculados à pastoral. São crianças, são jovens que querem se engajar na leitura, então eles são convidados a fazer. Aí a Nuzete tem um grupo, que ela pergunta, quem vai fazer a leitura tal dia? Aí eles se manifestam lá. Entendeu? Sei que era É um um, grupo. não é um grupo formado em umas, né? Tem meia dúzia de crianças que são mais fixas. E tem Porque outras... esse rapaz, o Deus, né? Eu achei que ele era de um grupo de jovens. Mateus? Aí depois ele foi para o grupo 5, por isso que eu Na fiquei realidade, nessa. o Vitor está no grupo de jovens da nossa O escola, Vitor. no grupo juvenil. O Vitor está no grupo juvenil, mas ele saiu, eu tirei ele da equipe 1. E dependendo da situação, eu trago ele de volta para a equipe 1. Eu acho que a equipe 1 tem mais necessitada dele do que do grupo de jovens, no grupo juvenil. Então, a Nuzete está me mostrando que o juvenil cresceu para caramba, né, Nuzete? Oi. Ô, Cleide, esse Mateus aqui, ele é crismando, ele é do crisma de adultos. Ah. Entendeu? A gente via todo mundo no rolo. A Lourdes convidou uma mãe, eu não sei se é mãe ou se é madrinha, que participou do batismo do sábado. Ela está no nosso grupo também. Eu convidei ela para participar da reunião, mandei no privado, mas ela não entrou. Não sei se ela não conseguiu, se ela não estava em casa, o que aconteceu, mas eu vou ver. Eu dependo da situação para qual grupo a gente mandar ela e passar para ela ver com ela se de fato ela vai querer ler, tentar colocar ela primeiro, colocar primeiro ela numa missa das 10 ou numa missa das 18. De repente, até numa missa das 18, que é mais tranquila, para ela ir se aclimatando também com esse trabalho. Porque ela me perguntou como é que eu faço para ver as coisas. Nem ela, nem o Mateus, por exemplo, se eles chegarem lá num dia, num domingo, se ela tiver, por exemplo, ela e o Mateus falando ali, tem isso errado. Eles não vão saber nem mexer no funcionário. Estava com a Kathleen no sábado. A Kathleen não sabia que são 10 lecionários. Ela pensou que era um só. Ela não sabia que tinha um lecionário do sábado, da semana, um lecionário de festa e um lecionário de domingo. Então, são coisas que quem vai entrando vai precisar passar por esse conhecimento, que aqui eu sei que você já domina o pé nas costas. E a Lu está comentando, ela é uma cantora, ela deveria saber que existem esses livros. Afinal, a gente não teve que aprender a mexer na mesa, aprender a mexer no microfone, a gente precisa aprender a mexer nos livros. Mas, Zacarias, eu não falei que um dia eu cheguei lá, eles estavam procurando leitura no Missal Romano. Você comentou comigo. Estavam procurando Missal Romano. A Missal Romano tem um monte de coisa, mas não tem leitura. Por exemplo, os crismandos, nunca foi colocado para eles também começar a fazer leitura? Foram. Mas eles fazem. Eles fazem. É que é assim, cada turma de catequese pega um mês. Tá? É uma missa por mês. Olha, então,
10 horas, pessoal. Olha, Até das comunidades, eles vieram, Crisma, catequese, tudo já participaram aí. Ah, tá. Fazem rodízio. é que é um rodízio. Então, como são, por exemplo, se você tem 8 turmas, basicamente você passa o ano inteiro, só vai ver uma vez uma determinada turma por ano. Uhum. Mais alguma coisa, gente? Não, Não, senhor. Então podemos dar por Estamos encerrada? sim. Então vamos fazer a oração final. Pedir a Deus, através dos nossos louvores, que nos revele os mistérios e nos guie com força para encontrar esse verdadeiro tesouro que é a palavra dele, escondida no coração dos fiéis. Nós sejamos verdadeiros semeadores e espalhemos a verdadeira semente em toda a volta, para que floresça a caridade, a bondade e a gentileza. Ave Maria, Cheia Cheio. de graças, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. Bendito é o fruto bendito é o do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora. agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Amém. Santo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor nos guarde do velho e nos guarde nas nossas casas, senão pelo menos a gente está em casa. Um bom descanso para todos. Amém. E até a próxima. Beijão, pessoal. Boa Até a noite, próxima. povo. Muito obrigado. Boa aí, viu? noite. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado, Matheus. Ah, com certeza. Estarei na próxima semana aí. Beleza? Um abraço. Obrigado, viu? Falou, boa noite. Boa noite.